Efésios capítulo 2. Glória a Deus. Efésios capítulo 2. Irmãos, Jesus está aqui. Glória a Deus, nós necessitamos da palavra do Senhor. É a palavra de Deus que nos faz viver. Glória a Jesus. Vamos ler juntos do 1 até o 10. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Senhor amado, enche-nos do Espírito Santo, dá-nos sabedoria e inteligência espiritual, para entendermos, para compreendermos, para concluirmos, para aplicarmos. Senhor, faz-nos enxergar o Teu caminho, a Tua vontade, os Teus propósitos, em nome de Jesus. Aleluias. Diga glória a Deus. Irmãos, nós precisamos da palavra do Senhor. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Está em Mateus 4 e está também em Deuteronômio 8:3. Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Irmãos, este texto aqui é muito rico, porque fala das riquezas profundas de todo o propósito de Deus para nós. Para vivificar, é só quem está morto, diz ali o texto, morto em ofensa e pecado. Irmãos, quando Deus criou o homem, diz lá Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Quando Deus criou, o Senhor criou o homem livre, com oportunidade de escolha, e o Senhor colocou o homem no jardim do Éden com opção de vida, a árvore da vida e a árvore da ciência, do bem e do mal. Foi de propósito que Deus colocou aquilo, porque só pode haver liberdade onde há escolha, onde há opção de escolha. Diga glória a Jesus. Só que o Senhor advertiu, não coma do fruto desta árvore, porque no dia em que comeres, certamente morrereis. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então o Senhor deu uma palavra. Irmãos, e a palavra de Deus é irrevogável. Isaías 55, a palavra que sai da minha boca não volta vazia. Mateus 24:35, céus e terra passarão, mas as minhas palavras vão de passar. Mateus capítulo 5, até que o céu e a terra passem, nenhum jota, nenhum tio cairá da lei, sem que tudo seja cumprido. Irmãos, como diz lá a passagem de Daniel capítulo 6, aquele texto em que conspiraram contra Daniel para fazerem uma lei em que só se podia orar para o rei do império da Medo-Persa, E Daniel, que sempre orava ao Senhor 3 vezes, diz Daniel 6,10, que ele se aplicou mais nisso ainda, orava 3 vezes por dia ao Senhor.
e conseguiram montar um flagrante, e Daniel foi lançado na cova dos leões, e o rei Dario ficou a noite inteira sem dormir, procurando alguma maneira de fazer Daniel escapar daquilo, porque a lei dos medo-persas não poderia ser revogada. Irmãos, essa história é uma história real, mas Deus usou uma situação para mostrar os propósitos eternos de Deus. Assim como diz Daniel 6, que em Daniel havia um espírito excelente, isso fala de Jesus, que diz que o rei queria constituir Daniel sobre todo o reino. Isso fala de Deus, que desde antemão sempre quis coroar o Senhor Jesus como Rei dos Reis e como Senhor dos Senhores. E como diz ali o texto, que houve conspiração, houve rebelião, isso houve realmente no céu. E o meio de atingir Daniel foi através da lei do Senhor, e foi esse o meio que o maligno usou para ferir Deus, que foi a própria lei de Deus, que Deus disse ali no Jardim do Éden para não comer do fruto, porque no dia em que comesse, certamente morreria. E como na história de Daniel não havia como revogar a lei dos medo-persas, a lei estava lá e não poderia favorecer ninguém, por mais que o rei quisesse beneficiar e conceder anistia. Irmãos, e é assim com o nosso Deus, a lei de Deus é irrevogável. Fala isso para o irmão do lado, a lei de Deus é irrevogável. O brasileiro tem mania de fazer as coisas erradas e sempre achar que vai ter uma saída. Meu amado, a lei de Deus não muda jamais. Tiago 1,17 diz que em Deus não há sombra de variação, não há mudança, jamais. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Deus deu a ordem para não comer do fruto, e comeram, e a lei do Senhor teria que prevalecer. Romanos 5 diz que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e por isso que a morte passou para todos os homens, e por isso que todos pecaram. Todos acabaram se contaminando por causa disso, e Deus disse que haveria de morrer. Irmãos, e como resolver essa situação? Efésios 2:1, e vos vivificou, estando vós mortos em delitos e pecados. Irmãos, Deus criou o homem para a sua própria glória. Aliás, isso está escrito em Efésios 1, para louvor da sua graça. Isaías 43:21, o povo que formei para mim, para que me desse louvor. Repita comigo, eu fui criado para dar glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, mas entrou o pecado e a morte. Irmãos, e o pecado contamina a todos. Sempre que alguém comete um pecado, este alguém aciona a lei das consequências imprevisíveis. Você nunca sabe aonde o teu pecado vai te levar. Salmo 42:7, um abismo chama o outro. Fala para o mundo do lado assim, viu? Como dizia no vídeo de Provérbios, como o soltar das águas é o início da contenda, deixa por fim antes que sejas por ela envolvido. Isso se aplica ao pecado de uma forma geral. Quando uma pessoa comete um pecado, entra em ação uma lei de Deus que não pode voltar atrás. Irmãos, então como salvar o homem? Como resolver isso? O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 5, entendemos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então Deus na sua lei também aceita que haja uma substituição. Então o Senhor já estava providenciando um modo de salvar o homem. Então, ao invés do homem se perder, Deus aceitaria que houvesse um substituto. Então começou desde o início ali o sacrifício das ovelhas. Já começou com Abel, filho de Adão e Eva. Diga glória a Jesus. Já o Senhor providenciando meios de salvação. Irmãos, assim como o rei Dario, que passou a noite inteira buscando um meio de tirar Daniel daquela situação. Irmãos, Deus trabalhando pela salvação do homem. Nunca se ouviu com os ouvidos um Deus além de ti que trabalhe por aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Então, irmãos, Deus buscando meios de nos salvar.
Mas, irmãos, o substituto para ser aceito diante do Senhor deveria ser perfeito. O livro de Hebreus capítulo 10 diz assim: é impossível que sangue de touros e bodes tire pecados. Então, irmãos, no Velho Testamento o Senhor aceitava paliativos para o pecado. Irmãos, quando alguém cometia pecado no Velho Testamento, tinha que pegar um animal, ir perante o sacerdote, colocar a sua mão na cabeça do animal, confessar o pecado, e o animal morria em lugar do pecador. Porque, irmãos, quando há pecado, alguém tem que morrer. Essa lei de Deus é irrevogável. Irmãos, e o que aconteceu? Era necessário alguém que oferecesse a Deus um sacrifício perfeito, mas era necessário que fosse um substituto de mesma categoria. Por isso que a substituição pelos animais era imprópria, era imperfeita. Era necessário um homem que viesse para se oferecer por todos. Mas quem seria este homem? Diga glória a Jesus. Como diz lá o texto de Apocalipse 5, aquela cena celestial, aquela cena eterna, em que se procurava alguém que fosse digno de abrir aquele livro e de desatar os seus selos, e diz que foi procurado nos céus, na terra e embaixo da terra, alguém que fosse digno, e não se achou. E ali o apóstolo João ficou chorando muito e muito, mas um dos 24 anciãos assentados naqueles tronos, ao redor do trono celestial, disse para o apóstolo: não chores, eis aqui o leão da tribo de da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja Deus. Aleluias. Era necessário um substituto. Jesus se voluntariou. Salmo 48, eis aqui venho, ó Deus, para cumprir a tua vontade, a tua lei está dentro do meu coração. Jesus se ofereceu. A cena de Isaías capítulo 6 também falava poética e profeticamente de Jesus. Eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Jesus era Deus. Como fazer isso? Irmãos, Jesus se fez homem. Diga glória a Deus. Irmãos, um dos mistérios mais profundos e mais gloriosos, Jesus se fazer homem para vir nos salvar. Uma das melhores histórias que eu já vi para ilustrar essa necessidade de Jesus se fazer homem, uma criança que tinha um ratinho branco, e o ratinho entrou embaixo das cordas do piano de cauda, e o ratinho não conseguia sair de lá de jeito nenhum, por mais que a criança tentasse. E a criança falava, a criança chamava, a criança colocava isca, tudo, e não tinha como resolver. E daí o pai da criança falou: olha, a única maneira de tirar esse ratinho daí seria você se transformar em um ratinho, entrar lá e ensinar para o outro ratinho o caminho de volta. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, foi isso que Jesus fez. Foi isso que ele fez. Ele veio aqui, ele se fez como um de nós, humilhou-se até a morte, obediente até a morte de cruz, diz lá em Filipenses capítulo 2. Jesus veio, irmãos, só que o sacrifício para Deus teria que ser perfeito. No Velho Testamento era provisório, mas o animal não poderia ter manchas. Então veio Jesus. Diga glória a Jesus. Irmãos, até Pilatos testemunhou: não vejo nele crime algum. Até Herodes não achou do que condenar, ficou aquele jogo de empurra de Pilatos para Herodes, ninguém viu crime algum. E Pilatos perguntou para o povo: mas que mal fez ele? E o povo nem respondeu, o povo apenas gritava de forma insana: crucifica-o, crucifica-o. Irmãos, e assim Jesus ofereceu a Deus um sacrifício eterno, como diz o livro de Hebreus, de uma vez e para sempre aperfeiçoou todos os que se achegam a Deus, e está sempre pronto para por eles interceder. Diga glória a Jesus. Irmãos, nós nunca podemos esquecer o motivo da nossa salvação. Hebreus capítulo 2, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação? Nós não podemos esquecer disso. Como diz lá a epístola de Pedro capítulo 1, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados.
Irmãos, para Deus nos salvar custou caríssimo. João 3,16, repita comigo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o Senhor. João 15,15, ninguém tem maior amor do que esse, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João capítulo 10, Jesus disse: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Louvado seja Deus. Irmãos, Jesus veio e consumou esta obra de salvação. Irmãos, Gálatas 6,14, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo da nossa salvação é a vida do Senhor Jesus, o seu sacrifício na cruz do Calvário. Você não pode esquecer isso. Fala isso para o outro lado. Você não pode esquecer isso. Irmãos, o centro da história, o motivo de todas as coisas, como diz em Colossenses 1, Ele é o cabeça de todo o principado e potestade, o primogênito entre os mortos, para que em tudo Ele tenha a preeminência. Irmãos, Jesus é o centro, Jesus é o alvo, Jesus é tudo, como diz em João 1, sem Ele nada do que foi feito se fez. João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. João 14,6, este não pode ser esquecido jamais. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Irmãos, como diz em Colossenses 2, ninguém vos engane por meio de filosofias ou de vãs sutilezas segundo a tradição dos homens e não segundo Cristo. No mundo tem tantas ideias, e nós ficamos no convívio social, e filosofia oriental, e as filosofias do espiritualismo, e não sei o que lá, e daí fica essas coisas que é tudo bom, tudo que leva a Deus, é tudo certo, é não sei o que, o fulano tem desvios de homossexualidade, mas ele não faz mal para ninguém, ele não mata, ele não rouba, ele não faz nada, então mas tudo bem, e daí o outro lá, ele tem desvio de caráter, tudo, mas ele paga os seus impostos, não sei o que lá. Fala, irmão, assim, misericórdia. Irmãos, e de repente o crente vai vivendo no meio de tudo isso e vai criando uma ideia na cabeça assim de que o Evangelho é uma ideia, é uma forma, é uma opinião, é alguma coisa assim, é um estilo de vida, etc e tal. Não, o Evangelho é Jesus, e Jesus não pode ser esquecido, Jesus não pode ser ignorado jamais. Fala para nós assim, jamais. Quem não honra o Filho não honra o Pai, diz no Evangelho de João. Irmãos, não se pode esquecer isso. Irmãos, porque a filosofia que reina no mundo é assim, não, todas as religiões são boas, você precisa ter uma, né? Então tudo bem, tudo 10, mas todas levam a Deus, todas assim nos fazem ser boas pessoas, pessoas melhores. Todo mundo vem com esse papo, quer dizer que o único louco da história que morreu para nada então foi Jesus? Não. Fala assim, não, Jesus morreu para ser o único. Fala isso para o outro lado, o único. Irmãos, Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Como que Jesus nos deu vida? Irmãos, diz Romanos 6:3, fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, assim andemos nós também em novidade de vida. Colossenses 3:1, se pois já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Irmãos, Deus fez todas as coisas de forma que espiritualmente Jesus morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou para jamais morrer e para jamais ser afetado novamente pelo pecado. Jesus nunca pecou, mas se fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Diga glória a Jesus.
Jesus morreu, ressuscitou dos mortos, está vivo para sempre e jamais voltará a ser afetado novamente. Jesus foi sofredor apenas durante a sua vida terrena, agora Ele é todo poderoso. Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Como que Jesus nos dá vida? Irmãos, quando nós cremos no sacrifício do Senhor, quando nós cremos que o Senhor Jesus morreu por nós, morreu por nossos pecados. Irmãos, para se converter, não é assim por ver uma coisa bonitinha assim de manjedoura, o bebê na manjedoura, ai que lindo, fazem misericórdia, não é isso. Se converter é uma pessoa desesperada por seus pecados. Irmãos, tem gente que se convence racionalmente da mensagem do Evangelho porque ela é bem concatenada, mas meu amado, isso não adianta nada, um convencimento racional. É necessário você ter convicção de você é pecador e você precisa de Jesus. E eu ainda falando isso, tem gente que está sentado no banco e pensando assim, realmente pastor, eu peco, né? Porque todos pecam, mas eu não sou tão ruim assim. Você então não se converteu ainda, meu filho. Fala para nós assim, viu? Você ainda não se converteu. Sabe o que é se converter? A hora que a pessoa tem absoluta convicção que não tem como viver sem Jesus. É impossível. Diga glória a Jesus. Romanos 7,24, miserável homem que sou, quem me livrará deste corpo mortal? A hora que a pessoa tem uma exata noção de si mesmo, miserável e degradado pecador. Fala para nós assim, viu? Irmãos, e quando a pessoa chega ao Senhor Jesus com este espírito, com este coração, irmãos, os evangelhos estão cheios de histórias verídicas e reais, de pessoas que chegaram a Jesus, mas muitas delas chegaram com o coração errado e nada receberam. Irmãos, é incrível como com Jesus é possível uma pessoa ser maravilhosamente abençoada e outra, além de não ser amaldiçoada, com a figueira que Jesus amaldiçoou em Lucas 22. Depende do coração com que se chega a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, quais as pessoas que foram abençoadas por Jesus? A pecadora que veio e lavou os pés de Jesus com as suas lágrimas, ela não falou uma palavra sequer durante toda a história está lá em Lucas capítulo 7. O irmão Zaqueu, que subiu na árvore para ver Jesus, diga glória a Jesus. O centurião que não se considerava digno de receber Jesus em sua casa, não se achava digno jamais, mandou um empregado dizer para Jesus, não precisa vir, não sou digno disso, fala só uma palavra. Irmãos, o leproso, aquele de Mateus capítulo 8, que veio para o Senhor Jesus e o adorou, e disse, Senhor, se quiseres, tu podes me limpar. Diga glória a Jesus, reconhecendo que Jesus não exigiu nada, se quiseres, tu podes me limpar. Jesus disse, eu quero ser limpo, ele foi curado na mesma hora. Então, irmãos, é crer no Senhor Jesus com o coração certo, para daí receber vida. Efésios 2:1, Ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados. Diga glória a Jesus. Mas, irmãos, é nisto que a coisa empaca. O Senhor já fez toda a obra. Irmãos, esse capítulo que nós lemos hoje tem um versículo maravilhoso, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. A salvação foi o Senhor quem concedeu. 1 Pedro 1, não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro com que fostes resgatados a vossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Diga glória a Jesus. Irmãos, que grande amor, né? Como diz o próprio texto, mas Deus que é riquíssimo no seu muito amor com que nos amou, diz aí o texto. Então, irmãos, o amor de Deus é muito grande, nós não conseguimos compreender o trabalho que o Senhor Jesus teve para nos salvar. Mas, irmãos, para receber vida, tem que chegar diante do Senhor com o coração certo. Fala para um lado, o coração certo. Irmãos, o Senhor falou comigo ainda ontem sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus.
Irmãos, defeitos todos têm, mas o coração certo nem todos têm. Qual que era o coração de Davi? Ele amava a Deus. Amar a Deus. Fala para um lado, amar a Deus. Irmãos, e nisso reside todo o segredo de todas as coisas. Marcos 12:30, o primeiro mandamento de todos: amar ao Senhor sobre todas as coisas. Isso é mais do que obedecer. Isso é mais do que temer. Irmãos, amar a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, aquele texto de Hebreus capítulo 1, que vem lá do Salmo 45, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Irmãos, a pessoa que tem o coração como Davi pode pecar, mas ela aborrece o pecado, ela abomina o pecado. Fez aquilo por causa da sua natureza decaída, mas não por gosto. Meu amado, e se em você tem algum gosto por algum pecado, significa que o teu amor por Deus não é perfeito. Fala assim, viu? Irmãos, pecado na vida do crente é um acidente miserável. Agora, se tem aquele gostinho por pecado, a obra da salvação tem que ser completada no teu coração. Diga glória a Jesus. É por isso que as pessoas não têm vida. Irmãos, o versículo 6: e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Este versículo é para a nossa vida hoje, é para ser vivido hoje. Este versículo é realidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma pessoa que entrega o coração ao Senhor e entrega completamente, como diz o livro de Provérbios: filho meu, dá-me o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Quando a pessoa se entrega de coração ao Senhor, irmãos, existe um vínculo entre a pessoa e Deus. Diga glória a Jesus. Existe um vínculo que é acima de todas as coisas. Irmãos, isso faz a pessoa assentar-se em lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa, pode ter problema, pode ter tribulação, mas é Romanos 8, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principado, nem potestade, nem o futuro, nem o passado, nem alguma outra criatura pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Só o Senhor é Deus. Diga glória a Jesus. Irmão, João capítulo 20: estes sinais, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no seu nome. Diga glória a Deus. Irmãos, para ter vida eterna, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte. João 8:51. Irmãos, para ter esse sentimento de vida é necessário entregar todo o coração ao Senhor Jesus. Mas, irmãos, como é este coração? É o sermão que o próprio Senhor Jesus pregou, Mateus 5:3: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Fala para um lado, você precisa ter um coração humilde. Louvado seja Deus. Irmãos, o Senhor tem falado tanto comigo durante o dia inteiro, em todas as circunstâncias, irmãos, porque nós precisamos estar no Senhor. Nós não podemos nos iludir com programação religiosa e eclesiástica, nos achando salvos sem estarmos. Nós sempre precisamos estar buscando do Senhor o cerne, acertar o alvo. Prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação, diz em Filipenses 3. Diga glória a Jesus. 1 Pedro 3, o verdadeiro batismo, que é a indagação de uma boa consciência para com Deus. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, e o que o Senhor quer de nós é um coração humilde, é um coração quebrantado, porque daí nós teremos vida no Senhor. João 10:10: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Glória a Jesus. Irmãos, como aqueles de nós que já estão vivendo no meio dos crentes já há 5, 6, 10, 15 anos, mas nós vamos pegando vícios,
coisa de crente assim, nós não nos apercebemos. Irmãos, isso são coisas petulantes, são coisas soberbas, são coisas de pessoas assim que ficam se achando, falam assim, misericórdia. Pessoas que ficam decantando as virtudes e as grandezas de sua própria igreja. Irmãos, isso é soberba a mais desavergonhada. Quando a gente vê assim cartazes, grande concentração com um grande homem de Deus, isso é soberba, isso é Irmãos, só que nós ficamos acostumados com isso. Só que esse costume vai endurecendo o nosso coração, e o Senhor quer de nós um coração humilde. Fala do lado, humilde. Isso não agrada ao Senhor Deus. Resiste aos soberbos. Diga glória a Jesus. Irmãos, crentes, quando vão fazer alguma coisa, eles ficam decantando e propagandeando aquilo. Isso é soberba. Irmãos, o Senhor Jesus nunca aceitava que os outros ficassem fazendo propaganda de si. Quando o faziam, era a revelia. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer trabalhar em nós, o Senhor quer nos dar um coração humilde para recebermos vida do Senhor e para sermos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Qual que é o versículo 2? Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Repita comigo: o Senhor quer arrancar do meu coração tudo o que é desobediente e rebelde. Tem coisa em você ainda que é rebelde. Fala assim, rebelde. Enquanto tiver isso, você não tem vida em abundância, você só tem a perturbação. Irmão, sabe, é possível uma pessoa frequentar cultos evangélicos por muito tempo e ouve a pregação toca, mas ela sempre fica se sentindo em falta quando tem a pregação. A pessoa sempre está se sentindo péssima e acabadaça. Sabe o que é isso, meu filho? Problemas mal resolvidos na tua vida, e não é assistir milhares e milhares de cultos que vai resolver. Você precisa ter um secreto com Deus, como Jacó teve com o anjo, para resolver a tua alma. Diga glória a Jesus. É o Espírito que opera nos filhos da desobediência. Repita comigo: o Senhor quer arrancar de mim toda a rebeldia. Irmão, o Senhor tem falado muito ao meu coração neste aspecto. Os crentes, nós, se você é crente, essa palavra é para você. Diga glória a Jesus. Muito palpiteiros, muito sabe tudo, muito cheio de resposta. Chega no serviço, a pessoa está horrível. O crente pergunta: por que você está horrível? Porque aconteceu isso. Se você tivesse o Deus que eu tenho, você não estava assim. E daí quando o gostosão passa um problema, ele fica horroroso, né? Mas não perde a panca. Fazem misericórdia, está tudo errado. Quando Jesus chegou no velório do Lázaro, já estava enterrado, Jesus deu uma de bacana. O que ele fez? Ele chorou. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor quer nos quebrantar esse sentimento de rebeldia. Irmãos, é o crente que sabe que ser crente não é muito popular no mundo, mas ele quer ser um crente bem visto. Não. Crente mal visto são os outros. Eu vou ser diferente, porque eu sou eu. Fazem misericórdia. Isso é soberba, da mais desavergonhadamente possível. Diga glória a Jesus. Em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Irmãos, o Senhor quer tirar isso. Irmãos, e crentes gostam de discutir, crentes gostam de contestar, crentes gostam de criticar, crentes gostam de criticar a vida alheia, crentes são cheios de opinião sobre a vida alheia.
Eu estou falando alguma mentira? Ou estou pregando para os bancos? Pergunta para você assim, hein? E enquanto tiver isso em nós não vamos ter vida em abundância. E o Senhor quer nos quebrantar. Feche os teus olhos. Senhor, nós queremos esta vida em abundância. Nós queremos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós queremos viver para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, Senhor, nós queremos nos humilhar perante o Senhor. Nós queremos ser sepultados com Jesus. E queremos nascer de novo. Nós queremos ser como meninos para entrarmos no reino dos céus. Senhor amado, queremos crer de forma absoluta no Senhor. Queremos entregar completamente a nossa vida aos Teus cuidados. Senhor, não queremos ser inconformados com a situação ou com os problemas, mas Senhor, nós queremos ser crentes, queremos ser confiantes. Senhor, não queremos nos rebelar em situação alguma, mas queremos nos humilhar, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos nos humilhar. Deus poderoso e santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Senhor amado, nós clamamos a Ti, Senhor. Glorificado seja o Senhor. Queremos negar-nos a nós mesmos, Senhor amado. Deus bendito e verdadeiro, transforma o nosso caráter, transforma o nosso interior. Senhor amado, dá-nos um coração manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Senhor bendito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, trabalha em cada um, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Fique de olhos fechados. Sonda-me.